Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta para a gente iniciar o dia falando do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. E galera, faz um tempão, cara, que você não me vê chegar aqui, botar um sorriso no rosto, falar com um tom mais ameno, né? Geralmente eu tô sempre de cara fechada, né? Porque o ambiente do Vasco tá pedindo isso, tá difícil dar um sorriso nesse momento do Vasco. Mas, cara, o Vascaíno nas últimas horas aí, né? Começou a dar um sorriso de canto de boca, né? Ficar meio que iludido, e eu não vou negar, não. Eu já tô carolizado, meu amigo. Meu amigo, a gente vai falar dessa situação aí da Carol Pfeiffer. De novo, eu trouxe ontem, mas as coisas estão se desenrolando. Ontem a gente teve algumas novas informações dadas pelo bom jornalista Lucas Pedrosa, né? Eu ouvi a live, acabei de ver a live dele, terminei... Tem meia hora, estava andando com o meu cão, vendo a live dele. Muito boa a live. O Lucas, inclusive, desde o início da profissão dele, quando ele começou a botar a cara, né, da Bandeirantes, etc., você vê que é um moleque diferenciado, né? Falando de moleque aqui, com todo respeito, né? Sou um pouco mais velho que o Lucas, né? Nem tanto assim, mas a gente vê que é um cara muito compromissado e trouxe algumas informações, né, meio que segurando, a gente vai explicar o porquê. E eu quero trazer aqui novas informações sobre essa situação da Carol, sobre o possível, né, investimento que pode vir para o Vasco. Galera, tô carolizado, maluco. Não vou enganar, não, mano. Sorriso, eu ainda não soltei um sorriso muito grande, não, porque eu tô meio assim, quero entender melhor. Mas tá começando a aparecer, daqui a pouco eu tô... moleque, sorriso no rosto, meu irmão. Então se liga, tá? Vinheta tá vindo aí. E a gente vai começar a falar, hoje vai ser direto, vamos direto para o assunto, beleza? Saudações vascaínas, vinheta tá vindo e eu tô voltando. Galera, vamos iniciar aí essa resenha, né, cara? Essa resenha, muita coisa para falar, né? O vascaíno que nas últimas 24 horas aí, praticamente, começou a sonhar, né, com uma possível virada do Vasco, né? Aquele bom time da virada, né? Com um possível aporte de dinheiro. Aí vem aquela coisa toda que vem na cabeça do vascaíno. O Vasco, Carol vai comprar o Vasco. Carol vai ser ponte para um cara que vai comprar o Vasco. Vai vir investimento em patrocínio. Cara, qualquer coisa que mexa, né, com a possibilidade do Vasco dar um salto de patamar, o vascaíno pula de cabeça. Essa torcida é muito engajada, né? E trata o clube como se fosse realmente ali a própria empresa, né? O vascaíno, eu digo até mais do que a própria empresa, né, cara? É um filho mesmo, cara. A gente quer saber o que está acontecendo, a gente quer se engajar nas decisões. Para você ter uma ideia, o porquê da Carol tá tão empolgada com essa situação, porque ela não é vascaína, né? Ela é palmeirense. Por que ela tá tão empolgada com isso? É o boom que a torcida do Vasco fez na vida dela. Só para você ter uma ideia, né? Desde que começou a se falar disso, a Carol conseguiu mais de 45 mil novos seguidores no Instagram. Caveira, a Carol precisa de seguidor no Instagram? Não precisa. Mas isso mostra para ela o potencial que essa marca tem, né, cara? Ela tá doida. Eu tava dando uma olhada no Instagram dela, saiu de 200 comentários por foto para 10 mil comentários. 10 mil comentários, é muita coisa. Então, assim, ela tá tentando encaixar dentro aí da rotina de trabalho dela, né? Que ela tem uma rotina tarefada, né? Tentando encaixar essa situação do Vasco, tentando entender, né? E eu vou falar aqui para vocês, né, dessa situação. Vale muito a pena depois você também ir lá no canal do Pedrosa, né, dar uma força pro cara, porque o cara é foda, o cara é um bom jornalista, trouxe informação de primeira mão também, e a gente vai trazer aqui para você tudo mastigadinho e algumas interpretações minhas do que o Pedrosa falou, né? Importante falar que o Pedrosa, né, é muito amigo, né, amigo pessoal do Casimiro, e o Casimiro é que está muito ligado nessa situação. Isso começou tudo lá atrás com o Casimiro, fazendo contato com a Carol. E aí o Pedrosa está dentro dessa rede, né, de confiança, né, do Casimiro e da Carol.
Então ele teve acesso ao que a Carol começou a fazer com o Vasco. E qual que foi a história? A Carol, né, teve essa situação de o torcedor vascaíno pedindo, como a gente trouxe ontem aqui, e ela começou a estudar o Vasco, conversar sobre o Vasco, né? O Casimiro deu alguns contatos para a Carol, aos poucos ela não queria falar com quem que ela tinha falado, mas ontem ela falou que ela sim teve uma ligação com o VP de marketing do Vasco, né, para poder o Vitor Roma, para poder iniciar uma conversa, entender o que está se fazendo, e aí ela chegou com o que ontem estava sendo tratado na internet como uma bomba, né, galera? De que o Vasco tinha uma proposta na mesa, né? O que não ficou muito claro do que seria essa proposta. Investimento, vão chegar com grana, né? Vão chegar com patrocínio. Vai comprar o Vasco, né? E ontem, né? Depois dessa live do Pedrosa, ele não quis falar muito. Ele disse que teve acesso à proposta, mas ele disse que não seria nada de compra de Vasco, que não seria nada de chegar despejando dinheiro, né? E deu aí, né, um teaser falando o nome de uma empresa, tá? Que chama-se Win the Game, tá? Eu entrei aqui no site da Win the Game, tá? E fui dar uma olhada no que é essa Win the Game. Eu até saí do site aqui porque eu estou agora no LinkedIn de um dos donos, do CEO do Win the Game. Deixa eu botar até aqui de novo, winthegame.com.br. E muita coisa, algumas coisas me chamaram a atenção nesse site da Win the Game, tá? São profissionais do mercado, pessoas que já trabalham no mercado de futebol, esporte, entretenimento, né? E eu estava dando uma olhada aqui numa coisa que eles falavam aqui, né? Que eles trazem uma nova forma de gestão do mercado, né, de entretenimento, né? Então a Win the Game vem para levar os segmentos esportivo e de entretenimento da América Latina para um outro estágio de profissionalização, né? Uma coisa me chamou muita atenção aqui: através de uma joint venture entre o BTG Pactual e a Fixed Delivery Partners, BTG Pactual. O Pedrosa falou ontem, né, que o Vasco negou a proposta, primeiramente a proposta da Win the Game. Ele não falou que era da Win the Game, mas ficou aí, né? Eu estou fazendo uma leitura, pode ser que não seja isso, não me entendam mal, né? Estou tentando aqui entender o que ele deixou nas entrelinhas. Ele disse que não sabia se tinha sido Salgado ou se tinha sido o Alexandre Campelo. BTG Pactual, galera, eu estava dando uma olhada aqui, eu coloquei BTG Pactual e Vasco, tá? E fui fazer uma pesquisa. E aí chegou as informações da época lá daquele processo da reforma de São Januário que o Campelo lançou junto com a W Torre, né? Então você pode ver aqui, olha só, uma situação aqui, né? O Vasco estaria envolvido, a reforma de São Januário estaria envolvido num possível fundo de investimento lastreado para a reforma de estádios feito pela W Torre e a BTG Pactual. Então a BTG Pactual entraria junto com a W Torre, né? Eles fizeram um fundo, trouxeram dinheiro para fazer reforma, investir em reformas de estádio. São Januário poderia estar nesse bolo aí, lá atrás com o Campelo. Então essa aqui é a grande chance do Campelo ter participado, né, dessa tratativa com a Win the Game, se for a Win the Game que seja essa proposta, né? Tentando entender aqui, galera, porque uma coisa é certa, cara, uma coisa é certa, se o Vasco tem uma proposta e não foi aceita, né, alguma coisa tem nessa proposta. E ontem, ele a todo momento, estou falando do Pedrosa, dizia que era uma proposta de risco, sim, mas que era viável. Inclusive, ele, como vascaíno, e é um grande vascaíno, está todo dia lá em São Januário, né? Ele mesmo disse, né, que ele aceitaria para ontem a proposta.
para ontem a proposta. Então, ele viu a proposta e acha que é interessante essa proposta. Caveira, se fosse essa Win the Game, o que você acha que poderia ser? Eu dei uma olhada no site dos caras, né? E eu vou tentar trazer aqui, né, algumas coisas para vocês que eles fazem, tá? Olha aqui, ó. O que eles fazem? Eles prestam serviço para atletas, né? Também cuidam da vida do atleta, de finanças, de estrutura, etc, etc, né? Mas eles também fazem conexões entre o mercado, né? Para tocar projetos à frente. Então, para você fazer um projeto grande, por exemplo, vamos levar São Januário como exemplo, tá? Que é uma coisa que está aqui bem palpável para a gente já teve acesso ao projeto. Uma série de situações precisam acontecer, inclusive conexões com bancos, né? Conexões com questão de prefeitura, etc, né? Essa Win the Game diz que tem, né, a expertise, experiência para fazer esse meio campo, né, para os clientes deles, quem quer que seja, né? Então, quando você vê, né, a possibilidade, né, de uma parceria de uma empresa como essa, como o Vasco, né, eu fico pensando o seguinte, cara, o Vasco teria que dar, né, parte da gestão, né? Tudo bem, poderia ser em forma de consultoria, mas teria que ser correlacionado, eles teriam que estar juntos nisso aí, né? E uma empresa dessa não entra para perder dinheiro, eles vão entrar, mas vão ter uma contraproposta. Qual seria essa contraproposta? Será que essa contraproposta é interessante para o Vasco a longo termo, né? A longo prazo? Será que seria interessante? Uma coisa é certa, eu vou dar minha opinião aqui. Eu, como vascaíno, não vejo luz no fim do túnel hoje para o Vasco, né? O Vasco vive uma guerra política, vive um racha há mais de 20 anos e alguma coisa tem que ser feita fora desse espectro político do Vasco. Então eu vejo com muito bons olhos uma situação de pessoas vindo de fora querendo fazer dinheiro com a marca do Vasco. Não vejo problema nenhum, contanto que o Vasco se beneficie disso também. Outra coisa que o rapaz ontem falou o tempo inteiro, a torcida, né, seria muito importante no processo. O que ele quis dizer com isso? União da torcida, né? Hoje a torcida do Vasco é rachada, né? Hoje todo mundo tem um político de estimação, inclusive a política do Vasco poderia atrapalhar, como ele mesmo falou. Então o Vasco tem jeito, né? Vindo empresa de fora ou fazendo com as próprias pernas. Só que e eu estava conversando isso com o Bigode, né, mandando áudio para ele, não me respondeu porque deve estar dormindo lá, né? Uma situação de fora nova, alguém vindo de fora para poder trazer, né, esse ambiente, criar esse ambiente positivo, cara, né? Óbvio, com ações de marketing junto, quem sabe a contratação de um jogador para animar a adesão de sócio-torcedor, quem sabe números como chegou a 150 mil sócios-torcedores, a gente contrata fulano. Antigamente se fazia muito isso. Galera que é da década de 90 lembra. Quem lembra dos Disque Fulano, mano? Tinha isso. Disque Fulano. Eu me lembro no Campeonato Paulista, fizeram um disque Marcelinho. Marcelinho quase foi pro São Paulo, se eu não me engano, ou pro Palmeiras. Acho que era o Marcelinho. Tinha desse tipo. Lembro quando o Romário foi pro Flamengo, para decidir qual era o número que o Romário ia usar, o nego ligava pro 0300. E tinha várias situações dessa. Então, assim, são várias possibilidades que a torcida do Vasco abraça, meu irmão. A gente tem certeza disso. Eu tenho certeza que se tiver gente profissional, né? Gente profissional com um ambiente político favorável, e aí vem uma cobrança aos políticos que estão lá de fora também. E dos que estão de dentro também, né? Abram o clube, os que estão de dentro abram o clube para os outros, né? Que estão de fora, e os de fora não sejam egoístas a ponto de pensar o seguinte: eu não quero que essa revolução aconteça enquanto eu não estiver lá. Porra, o Vasco em primeiro lugar, meu irmão. Nós estamos passando, a gente não sabe qual que é a proposta.
eu tenho certeza que nos próximos dias a coisa vai andar, né? A Carol vai a São Januário, né? Esqueci de falar, almoçar com o presidente Jorge Salgado e com o Vitor Roma na quarta ou na quinta-feira, e eu acredito que até o final da semana a gente vai ter sim novidades sobre isso. Agora, notícias vão vir e vão pipocar no dia de hoje, né? E a gente tem sim que ter, isso é muito importante, galera, a gente tem que ter cuidado com o que fala do Vasco, galera. Pô, galera, é o Vasco, meu irmão. É o Vasco, pô. Não vamos sair queimando o projeto, não vamos sair queimando as pessoas envolvidas no projeto, isso é muito importante, sabe? Não vamos deixar candidato, que a gente não sabe qual vai ser a repercussão com os candidatos, né? São sempre candidatos, quem não está no poder hoje. Então, se alguém falar uma besteira, pensa, não vamos sair atacando as pessoas, vamos deixar as coisas se desenrolarem e vamos entender com o tempo se isso é ou não uma coisa que você, como torcedor, gostaria de ver o Vasco passar. É muito importante que o vascaíno esteja do lado do Vasco e pense no Vasco, meu irmão, como um ente querido, meu irmão. Vamos proteger o Vasco. Não vamos sair falando merda por aí que pode atrapalhar. Essas informações que eu trouxe aqui, né, são só para começar a pontuar a cabeça da gente, porque ao longo do dia a gente vai ter novidade e o Bigode vai correr atrás da informação para de noite trazer mais informações para vocês. Então é isso, tá? A Carol vai a São Januário, quarta ou quinta-feira, almoçar com o presidente Salgado e com o Vitor Roma. O Vasco teve uma proposta que poderia trazer uma série de situações para o Vasco, como geração de receita, equalização de dívidas, etc, etc. E no momento, né, que a gente não sabe qual que pode ter sido na última presidência ou na presidência Salgado, não foi interessante. O Vitor Roma prometeu para a Carol de hoje, na reunião que se tem da diretoria, voltar a analisar a proposta e conversar para ver se poderia levar essa situação à frente com alguns ajustes, conversas que fossem. E a Carol está muito empolgada em fazer a ponte entre as instituições, o mercado e o Clube de Regatas Vasco da Gama. Galera, uma coisa é certa, coisa boa vem por aí. O Vasco é a maior demanda reprimida dentro do esporte nacional, que se não for mundial, galera. O Vasco hoje respira, e eu vou falar com todo respeito, mas o Vasco hoje respira como Botafogo, como Fluminense, como Ceará, como Fortaleza, só que o Vasco tem alma de gigante como Barcelona e Real Madrid, meu irmão. Essa aqui é a verdade, meu. Essa é a verdade, esse é o tamanho do Vasco da Gama. Para você que começou a ver futebol há menos tempo, tem 20 anos, mais novo, é difícil imaginar isso. Mas para quem é das antigas, a gente sabe. Como o Flamengo, como o Corinthians também são, cara. Nós somos do tamanho desses caras. Só que esses caras passaram por um processo de organização e hoje estão do tamanho que estão, cara. E os times brasileiros que se organizarem vão chegar no tamanho dos caras. Não tenho dúvida, vai demorar, é um processo de 10, 20 anos. O Vasco, se não se organizar agora, o Vasco, em vez de fazer esse processo, o Vasco vai fazer o processo ao contrário. Aliás, já está fazendo há algum tempo e vai diminuir até chegar a um ponto que não vai ter mais força para acompanhar os gigantes. Vai deixar de ser um gigante e vai virar um time médio. Hoje, o Vasco ainda tem alma de gigante, mas respira como um time médio. E eu tô aqui, torcendo muito curioso. Vamos ver se a gente consegue alguma informação para trazer de noite no Giro de Notícias do Bigode sobre toda essa situação envolvendo Carol e Vasco da Gama. Beleza? Chegou até aqui, não deu like, já deixa o like e comenta o que você tá achando de tudo isso, tá? Lembrando que fazendo essas duas coisas e sendo inscrito no canal, você participa do sorteio de uma camisa da capa oficial modelo Supporter. Beleza, galera? Me despeço por aqui. Vamos atrás das informações. De noite, o Bigode está de volta. Saudações vascaínas. Aqui é muito Vasco.